Um médico faz o acompanhamento clínico de um grupo de pessoas que realizam atividades físicas diariamente. Ele observou que a perda média de massa dessas pessoas para cada hora de atividade física era 1,5 quilos. Então vamos colocar essa informação aqui, ó. Tá dizendo que se ficar 1 hora efetuando atividade física, vai perder 1,5 quilos. Ah, professor, mas é perder e não ganhar mais? Não, galera, isso aqui é uma perda total de massa que inclui perda de líquidos. No momento que tu toma água, tu recupera esse negócio. Então isso aqui não é emagrecer 1,5 kg a cada hora, super regime. Não, isso aqui é uma perda de massa que ocorre realmente, né? 1,5 quilos por hora. Daí olha aqui, ó, sabendo que 1 litro de água tem 1 quilo, já sabemos disso, né? Isso é algo que nós devemos levar para a prova. 1 litro de água tem 1 quilo, a mesma coisa que 1 metro cúbico de água tem 1.000 litros, ou seja, tem 1.000 quilos, ou seja, tem 1 tonelada. A gente tem que saber também que 1 litro é 1 quilo. Isso é importante, não precisava ter dito, falou, beleza. Então ele recomendou que ingerissem ao longo das 3 horas seguintes, depois de terminar a atividade, uma quantidade total de água correspondente a 40% a mais do que a massa perdida na atividade física para evitar desidratação. Então, olha aqui, ó, ele está indicando beber 40% a mais, 40% a mais do que a perda. Vamos lá, ó. O que é 40% a mais, galera? 40% a mais é um aumento de 40%. Se eu vou aumentar 40%, é porque eu tenho 140%. Então, essa frase está dizendo aqui, ó, tem que beber 40% a mais do que a perda. Poderia escrever beber 140% do que perdeu. Ó, 140% do que perdeu. Essa é outra maneira da gente pensar no aumento percentual. Ao invés de falar 40% a mais, eu digo 140 do que perdeu. E não 140% a mais do que perdeu. Não, 140 do que perdeu. Beleza, deixa essa informação aqui. Agora, seguindo a recomendação médica, uma dessas pessoas ingeriu, certo dia, um total de 1,7 litros de água após terminar o exercício físico. Então vejam só, essa aqui é a recomendação, ó. Ele seguiu a recomendação e bebeu 1,7 litros de água. Ele tem que beber quanto? Ele tem que beber 140% do que perdeu. Então eu sei que 1,7 litros, que é equivalente a 1,7 quilos, né? Então 1,7 quilos corresponde a 140% do que eu perdi. Porque ele disse, ó, a recomendação é beber 140% do que perdeu. Eu bebi 1,7 quilos de água. Então, eu bebi 140% do que eu perdi. Então, eu faço uma regra de 3 agora, ó, e boto um X aqui e pergunto, então, quantos quilos representa 100%? Porque isso aqui vai ser quanto eu perdi, a minha perda de massa. E isso aqui é quanto eu bebi. Então, essa regra de 3, eu vou descobrir qual foi a minha perda de massa. Vamos lá, vamos descobrir quanto que eu perdi nessa minha atividade física aqui. Então, eu multiplico o cruzado, daí eu vou ter, ó, 1,7 vezes 100 vai dar 170, né? Porque a vírgula anda 2 casas para a direita, então multiplicou aqui. Isso é igual a 140x. 140x. Então, para isolar o x, eu jogo 140 para o outro lado, dividindo. 170 dividido por 140 é igual ao x. Então, boto aqui, ó, x é igual a isso. Efetuando essa continha, 170 dividido por 140 vai dar 1,21. 1,21. Então, aqui eu descobri, o que é isso aqui, ó? É quilogramas, né? Eu acabei de descobrir que nessa atividade física que eu bebi essa quantidade de água, eu perdi o equivalente a 1,21 quilogramas de massa. A minha perda de massa foi essa aqui. Agora, vamos continuar lendo, ó. Para que a recomendação médica tenha efetivamente sido respeitada, essa aqui é a recomendação, ó. Para ela ter sido respeitada, a atividade física dessa pessoa nesse dia durou quanto tempo? Opa, ainda não terminei a questão. Eu sei quanto que eu perdi. Agora eu tenho que descobrir em tempo. E o tempo eu vou descobrir através dessa informação, ó. Eu faço uma regra de 3, ó. A regra de 3 me diz que em
1 hora de atividade física, ou seja, 60 minutos, tempo de atividade física. Vou botar aqui, ó. Em 60 minutos, eu perco 1,5 quilogramas. E eu quero saber quanto tempo eu levo para perder 1,21 quilogramas. Quanto tempo eu perco isso aqui? Daí, com essa regra de 3, eu vou descobrir o tempo de duração e eu vou descobrir em minutos. Vejam só, eu já coloquei na regra de 3 em minutos e não em horas, né? Eu poderia ter colocado aqui 1 hora. Só que se eu colocasse 1 hora aqui, a resposta final ia sair em hora, porque na regra de 3, a mesma coluna tem a mesma unidade, né? Então, ao invés de colocar em horas, eu coloquei em minutos, porque daí a resposta já sai em minutos, melhor aqui para nossa situação. Beleza? Então vamos lá, vamos efetuar essa continha aqui, vou multiplicar cruzado. Galera, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu já vejo que dá para eu simplificar essa regra de 3 aqui, ó. Sempre que nós tivermos uma proporção na coluna ou na linha, a gente pode simplificar. Como assim, professor? Olha aqui, ó. Essa coluna aqui, eu posso pensar nela como sendo uma fração, ó. Esse sobre esse. Então, eu posso multiplicar em cima e embaixo já direto aqui, ó, pelo mesmo número. Tem que ser pelo mesmo número. Por que eu vou fazer isso? Porque daí eu mato a vírgula. Ao multiplicar por 100, eu tenho 150 dividido por 121. Beleza? Então, eu já vou efetuar a multiplicação cruzada pensando nisso, ó. Vai ficar 60 vezes aqui 121 é igual a interrogação vezes 150. Interrogação vezes 150. Ah, professor, eu não sei fazer isso. Então, beleza, faz a regra de 3 sem essa multiplicação que vai dar igual. Mas vai ter número com vírgula. Entendeu? Mas saiba disso. Numa regra de 3 direta, a gente sempre pode pensar em cada coluna como sendo uma fração. Então, a gente pode multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, pode simplificar em cima e embaixo pelo mesmo número e assim por diante. Agora, vamos lá, ó, vamos efetuar essa continha aqui, ó. Eu vou ter, então, esse 0, eu corto com esse 0 aqui. Deixa eu aumentar aqui a tela para a gente ficar maior na tela aqui. Agora, eu vou isolar a interrogação. Vai ficar, então, 6 vezes 121. E esse 15 eu passo para o outro lado, dividindo. Então, isso é a interrogação. Agora, eu efetuo os cálculos, ó. Dá para eu simplificar por 3, que sobra 2, por 3, sobra 5. Então, no final, eu tenho 2 vezes 121, que é 242, e embaixo eu tenho 5. Pô, e dividir por 5, de cabeça, né, galera? Basta multiplicar por 2 em cima e embaixo, que a divisão sai que nem mágica. 242 vezes 2 vai dar 484, embaixo vai dar 10, e aí, ó, dividir por 10 é fácil, 48,4. O que é isso aqui, galera? Isso aqui é a quantidade de minutos que durou a minha atividade física. Então, com isso aí, ó, durou 48,4 minutos, é mais de 45 e menos de 55. Gabarito letra Charlie.